Olá, canal E-Cidadania de volta, o seu canal de informação e esclarecimento. Hoje nós estamos recebendo a Alessandra Slonzon, ela é psicóloga, especialista em autismo e nós convidamos a Alessandra hoje para nós tratarmos de um assunto extremamente delicado e que está afetando a educação formal, as escolas do Brasil inteiro e em particular aqui na cidade de Curitiba, que é o autismo. Alessandra, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Alessandra, primeiro a gente tem que explicar para os nossos telespectadores o que é o autismo, né? Então, você que é especialista, explica para a gente o que é o autismo. Então, o autismo, como ele disse, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento da criança. Ele é caracterizado como um transtorno do neurodesenvolvimento, hoje, com base no DSM, que é o livro de diagnóstico dos transtornos mentais. O autismo ele é dividido em 3 níveis, que é o nível leve, o nível moderado e o nível severo. O nível leve, ele tem uma diferenciação. O indivíduo ele não precisa de uma ajuda substancial, ele precisa de um auxílio, mas não tão incisivamente, né? Já o nível moderado, ele já precisa de um auxílio um pouquinho maior de uma pessoa externa. E o nível severo, ele precisa de um auxílio substancial. Isso tudo está no DSM, no diagnóstico, no livro dos transtornos mentais, né? Então, assim, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele é caracterizado por déficits cognitivos em alguns casos, não todos. Déficits na área social, não conseguem se relacionar, dificuldades até mesmo no processo de conversar, socialização, e também alguns comportamentos repetitivos, que a gente conhece como estereotipias, que são os comportamentos de movimentos repetitivos, tanto com a cabeça quanto com o tronco. Em alguns casos também são vistos alguns movimentos estereotipados com a voz, que são as ecolalias, que são sons repetitivos. Eles fazem esses sons, na maioria das vezes, para se equilibrarem, porque são muitos estímulos que recebem e por conta desse transtorno não conseguem lidar diretamente com esses estímulos. Com a tua experiência, né, como psicóloga com relação ao autismo, qual é o principal tratamento? Claro que existem vários tratamentos porque os níveis são diversos. Então, qual é o tratamento que você tem visto que tem dado mais resultado? Ou os resultados são diferentes de acordo com os níveis? Então, é necessário que seja uma equipe multidisciplinar que esteja orientando essa família. Quando se trata de uma criança autista ou de um indivíduo com autismo, não está somente a criança envolvida, está os familiares, está a escola, está a comunidade em geral. Então, assim, essa equipe multidisciplinar, ela tem que ter fono, em alguns casos, não todos, mas alguns, depende do nível, claro. Tem que ter psicólogo, TO é muito importante porque alguns têm algumas dificuldades na motricidade, psicomotricidade, né? TO é? TO é terapeuta ocupacional, certo, né? Uhum. Deve ter também o neuro, né? Um neuro que seja especialista ou que entenda sobre o assunto. E também, se possível, que essa criança seja colocada em alguma atividade que ela goste para estimular essa socialização. Então, assim, uma equipe multidisciplinar é necessário. Hoje a gente sabe que nós estamos tendo um problema seríssimo, né? Uma demanda muito grande do SUS. Uhum. O SUS, ele oferece essa equipe, esse serviço? Não, assim, a gente verifica que há bastante dificuldade dessas famílias que não têm condições, porque são serviços caros, se forem pelo particular. Tem uma lei, que é a Lei Benigni-Cipiana, que foi colocada em 2012, né, que ela respalda a respeito disso. E nessa lei disse que esse indivíduo ele tem o direito de ter essa equipe multidisciplinar, só que não é o que a gente vê no cenário real. Certo. O cenário real é diferente. Entendi. Apesar da lei respaldar. Bom, como eu já fiz uma abordagem aqui a respeito da escola, né, do problema que nós estamos tendo na escola,
uma coisa que nós temos verificado junto às escolas municipais aqui de Curitiba, são algumas escolas que eu acompanho, a gente está tendo um problema de redução no número de vagas nas escolas para os alunos especiais, e esses alunos estão sendo colocados nas escolas ditas normais, dos alunos que não têm nenhum tipo de deficiência. Eu vejo uma dificuldade muito grande da escola em fazer essa adaptação desse aluno com autismo com esse novo grupo. Na tua visão, você acha que isso dá resultado? A inclusão, a política de inclusão, ela é muito bem escrita, assim, de maneira formal, mas não praticada. Há uma grande diferença entre você praticar a inclusão, no aspecto de buscar estruturar esses profissionais, estruturar essas pessoas, e você só ter ela por ser uma lei. Então, se ela fosse estruturada, praticada, sim, seria muito bom. Mas não é a realidade atual. Dentro de uma escola, quais profissionais deveriam existir dentro de uma escola municipal, né, ensino fundamental, que eu, por exemplo, que eu tenho acompanhado, quais profissionais seriam necessários? E eu pergunto para você, será que as professoras hoje, que nós temos uma demanda muito grande pela escola pública, sala de aula superlotada, professora estressada porque tem que dar atenção para muitos alunos, e dentro desse contexto, dentro desse cenário, você ainda tem um aluno que demanda de você um cuidado especial. Quais profissionais que a lei prevê que deveriam estar dentro dessa escola? Olha, na lei Berenice Piana, que é a lei sobre o autismo, eles não especificam exatamente os tipos de profissional que deveriam estar incluídos ali naquele ambiente. Sim, deve ter uma assistência a esses alunos. Profissionais sejam professores, até na lei ele diz, né, que professores, funcionários da área de limpeza, funcionários de todos os âmbitos, por ter tudo, essas pessoas têm que saber o que é autismo. Começa por aí, porque o não conhecer traz a discriminação. O não conhecer traz eu não sei o que é, o que eu estou recebendo na minha escola. Então, se tivesse uma roda de conversa, um grupo de apoio a esses profissionais dentro da instituição, explicando realmente o que é autismo, quais são as características e preparando para possíveis crises, dependendo do nível, esses profissionais, essa escola seria uma escola inclusiva. Então, a gente percebe que nós temos uma lei que algumas vezes é cumprida, outras não. E mesmo aquelas que cumprem, ainda existe um oceano entre a teoria e a prática, ou seja, os profissionais ainda não estão preparados. Você tem visto isso? Sim, isso é nítido. Em trabalhos que eu já realizei em escolas, tanto escolas especiais quanto escolas de ensino regular, e até mesmo no atendimento em clínica, eu tenho percebido que o que acontece é a inclusão, a lei, ela tem que ter uma cota, aceitam a cota. A partir do momento que está aquele aluno ali, eles até colocam, às vezes, alguém para ajudar, mas essa pessoa não tem uma formação ou até mesmo uma instrução de como lidar com aquela criança ou com aquele indivíduo. E daí acontece o que a gente vê na maioria das vezes. Não tem uma estrutura, digamos, de espaço, porque essa criança com autismo, esse indivíduo com autismo, ele tem muita sensibilidade. Então, muitas escolas, elas não cuidam com isso. Então, o que acontece? É muito estímulo na parede com desenho, é muito estímulo de som. Então, isso tudo acaba influenciando diretamente e não incluindo essa criança no meio. O efeito acaba sendo o contrário da inclusão, porque ele precisa de um ambiente realmente especial. Sim, se dentro do ambiente de inclusão, claro, tem outras crianças, mas assim, diminuísse um pouco esse estímulo, o som abaixasse, porque o que eu percebo assim é que as crianças incluem. Já trabalhei em escolas e já percebi. Ocorre a inclusão,
As crianças em si incluem, chamam para brincar e tudo mais. Mas o professor já fica, não sei o quê. Aí o outro já fica, não sei o quê. E não é porque o professor não quer aquele aluno, mas é porque ele está com muita demanda de outros alunos e fica sobrecarregado. E daí falta aquilo que a gente chama de alguém ali para ajudar, para auxiliar aquele profissional, né? Então a gente, pelo que você está falando, então a gente ainda está, nós estamos engatinhando com relação a essa questão de inclusão do autista dentro da escola, é isso? Uhum. Então o problema é muito mais complexo do que a gente imagina, então o objetivo de nós trazermos uma especialista no assunto aqui, Alessandra, é mostrar justamente essa discrepância que existe entre uma lei, às vezes, e nós brasileiros somos muito vinculados à lei, né? Uhum. A gente sempre está procurando uma lei para nos amparar. Então, e no Brasil ainda todo mundo, eu quero os meus direitos. Excelente, você vai ter o teu direito, tem a tua lei. O problema todo é que entre a existência da lei e a execução da lei, isso na prática, envolve, como você falou, o processo é multidisciplinar, então você precisa de N profissionais, e esses profissionais deveriam existir em cada escola que tem um aluno, por exemplo. Sim. Então nós deveríamos pensar se realmente não seria interessante nós colocarmos esses alunos numa escola que tivesse uma equipe, que são as escolas especiais, que no meu ponto de vista, eu acredito que seria o ideal, porque são pessoas que entendem do assunto, entendem daquilo que está acontecendo e sabem que não é fácil resolver o problema. Porque assim, eu entendo quando tem política de inclusão, de estar com aquelas crianças, mas normalmente quando essa criança com transtorno do espectro autista, ela tá na hora do intervalo, ela não vai brincar com as outras crianças, ela vai ficar isolada. Então, essa socialização não acontece. Entende? Então, assim, normalmente ela vai se socializar com outra criança com alguma dificuldade. Quem sabe uma possibilidade de não ter uma sala específica para essas crianças, onde elas tenham uma atenção maior e, claro, ter um momento de socialização com os outros, mas não de colocar aquela criança ali e... Você falou de socialização, fazer uma pergunta para a gente encerrar, que eu acho que é bem interessante. Você falou da família. Aqui nós já tivemos aqui conversas com uma pessoa também que lida com famílias de pessoas que têm Alzheimer, por exemplo. Então, essa pessoa tem uma equipe que prepara a família. Então, não seria mais interessante, antes de mais nada, antes de pensar na inclusão, nós prepararmos a família para que essa família prepare realmente o contexto social mais próximo dessa criança, que depois vai se tornar um adulto, preparar a família antes, para que essa família interaja com os profissionais da escola e até ensinem os profissionais da escola como deve ser? Você não acha que é mais interessante do que nós partirmos direto? Eu vejo que não existe, eu conheço algumas crianças que têm autismo, eu percebo que é só a mãe e as pessoas muito próximas que sabem lidar com aquele caso particular. Porém, eu não sei até que ponto realmente eles aprendem técnicas, como você evitar um problema, como você ir até a escola, porque eu também sei de casos, Alessandra, que tem mães que querem muito que o filho esteja lá, porque na maioria dos casos que acontece isso, a mãe não aceita que o filho tem um problema. E tem mães que simplesmente não querem, porque sabem que pode acontecer esse tipo de problema. Então você está lá fazendo um tratamento, você que é psicóloga sabe, faz um tratamento de meses que você pode jogar jogar no lixo esse tratamento por causa de um dia, de um gatilho que foi disparado na cabeça dessa criança dentro de uma escola por uma criança que brincou errado, a professora que reagiu errado. Ou seja, você pode destruir um trabalho que você vem desenvolvendo há tempo. Você não acha que é melhor primeiro a gente tentar focar isso na família? Olha, é essencial a família. Por isso que quando eu falei ali que uma das características de tratamento é a equipe multidisciplinar junto com a família. Porque ter uma criança autista em casa não é fácil. Uma mãe que não tem tempo nem para ela, um pai que não tem tempo e às vezes um irmão
que acaba, infelizmente, sendo deixado de lado por conta da necessidade dessa criança. Então, quando tivermos profissionais bons, capacitados para isso, essa família vai ter um tempo para ela. E isso vai se tornar mais leve. Então, seria bom, sim, até grupos dentro da escola, quem sabe, de mães de crianças especiais, para elas compartilharem ali as dificuldades. Porque quando se fala que tem um anjo azul, que é o termo que se utiliza, termo carinhoso que se utiliza pelos pais de crianças com autismo, é bonito, mas ninguém sabe a dificuldade que é dentro de casa de uma criança com autismo. Ninguém sabe o preconceito que essa mãe passa quando leva ele num parquinho, ele tem uma reação e outro pai olha assim e fala: nossa, não deu educação? Mas você já sabe o que é autismo? Se não sabe, procura, não julga, sabe? Ninguém é obrigado a saber o que é, mas todo mundo é obrigado a respeitar. Isso é. Então a gente tem a questão do autismo, envolve vários fatores, circunstâncias, e é bem complexo. Então a gente gostaria aqui já de agradecer a Alessandra pela presença. Muito obrigado pelos teus esclarecimentos. Para você que tem interesse no assunto, a gente vai deixar, você vai poder anotar os contatos da Alessandra, que ela vai deixar aqui, você vai poder anotar. Se interessar, entre em contato com ela. É bem interessante que nós possamos aprender a respeito desse tipo de assunto, pela complexidade do assunto e pelo nosso desconhecimento. Às vezes, como eu falei, a gente pode, Alessandra, destruir o tratamento de uma criança por causa de uma reação equivocada da gente num parque, né? Por exemplo, quando a gente tem uma criança dessa. Muito obrigado, Alessandra. Obrigada. Hoje a gente fica por aqui, canal E-Cidadania, sempre com o objetivo de informar e esclarecer. Um abraço e até a próxima.